Eu quero que vocês abram comigo Filipenses 3. Eu vou começar no versículo de número 13. Filipenses 3:13. Vocês gostam de comer pão quentinho? Gostam ou não? A irmã faz um pão quentinho bem gostoso, né, irmã? E eu já comi, né? Gosta de comer pão quentinho, jovem? Gosta de comer pão quentinho? Gosta também, irmão? É, coisa boa, né? É gostoso, né? Minha mãe falava assim, não come pão quente que faz mal, aí que eu comia, né? É gostoso. E essa mensagem para a gente aqui é pão quentinho, amém? Deus deu uma direção durante o dia, mas agora à noite Deus deu uma nova direção. Acharam aí? Filipenses 3:13, quem achou, diga achei. Diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, que é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o quê, gente? Para um alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos entender o que o Paulo está falando. Ele está declarando acerca da vida passada, dos erros que ele cometeu, da trajetória da sua vida. Eu acredito que todos os que se dizem cristãos ou que conhecem a história do Evangelho conseguem compreender que Jesus tem um propósito principal na nossa vida. E o propósito principal é redimir, é trazer vida àquilo que a gente foi matando aos poucos. O dia que a gente nasce, né, nós nascemos, temos a graça de Deus de nascer nesse mundo, respiramos e ao invés de a gente aproveitar a vida de maneira que Deus seja honrado, muitas vezes nós vamos perdendo a vida e vamos perdendo o prazer de viver, vamos estragando a vida, porque vamos fazendo muitas escolhas erradas. E nessas escolhas erradas, chega uma hora da nossa vida que você precisa, ou você começa de novo, você inicia de novo, você tem que ter a resiliência de olhar para dentro de si e falar, eu posso mudar. E assim o Evangelho, então, nos faz compreender que o dia que eu me arrependo, que eu realmente entendo que os erros que eu cometi já não podem mais ser cometidos, e se pudesse reaver o que passou, como o Paulo está dizendo, como nós sabemos, o que passou não tem como reaver, não tem como fazer o que você deixou de fazer ontem, por acaso. Não tem como refazer, mas há uma oportunidade de começar com novas obras. Por isso Paulo fala, eu quero deixar o passado para trás, o que deu, deu, o que não deu, não deu, mas a partir de agora eu olho para onde? Eu olho para um alvo. Qual é o alvo do apóstolo Paulo? Versículo de número 14, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, o alvo tem como base olhar para Jesus, para os seus ensinamentos e para a vida com Deus. Então, olhando nesse sentido, todas as pessoas no mundo que se arrependerem da sua vida passada. Quando eu falo vida passada, a gente tem que deixar claro para as pessoas não pensarem de forma errônea. Há algumas religiões que entendem que viveram outras vidas. Vida é só essa aqui, então cuida bem porque é só uma, tá? Não tem outra. Você não viveu antes e nem vai viver depois dessa. O único meio de você viver depois dessa é sendo salvo. Não tem outro jeito. Amém? Então, para a gente poder entender, partindo desse ponto. Então, Jesus, por sua vez, quando veio como homem nesse mundo, morreu, deu a sua vida por nós, e seus ensinamentos ecoam dentro do nosso coração, mexem conosco a ponto de nos fazer entender que precisamos, então, render-se ao Evangelho, olhar para dentro de nós e encarar que tipo de pessoas fomos. Por exemplo, antes de ser marido, antes de ser pai, antes de até mesmo ser amigo de muitas pessoas que tive na minha caminhada de vida, eu precisei ser filho, nasci e eu precisei respeitar os meus pais, precisei aprender a vida. Só que muitas vezes, quem vacilou com os pais? Quem vacilou com os pais? A gente vacila com os pais, a gente erra, muitas vezes a gente não escuta. Hoje eu pregava à tarde, 1 de João, a Bíblia fala que aquele que diz que é do Senhor, notoriamente você vê que ele é uma pessoa diferente, porque ele não anda mais em trevas.
Então nós precisamos entender, a partir de um momento que você decidiu verdadeiramente andar com Jesus, você vai deixar aquela bagagem ruim para trás, e a partir de agora eu vou construir uma vida com Deus. Pastor, eu já sou casado, então a minha família, minha esposa, meu marido vão andar com Deus. Esse é o meu objetivo, esse é o meu alvo. Vamos deixar o que passou e vamos começar uma nova vida. Você vai achar pessoas religiosas, os mais duros, os mais ignorantes, que vão falar assim: fez tudo de errado na vida inteira, agora quer ser santinho? Quem já ouviu esse negócio? Então você sabe que as coisas são assim para os olhos humanos, mas para Deus, quando Ele fala que Ele rasgou a cédula, aquele pecado que estava escrito, que o diabo estava esperando você com um garfão no inferno, assim, ó, morre para você ver que eu não te pego, morre para você ver que eu não te pego, o Senhor rasgou. O sangue de Jesus pagou o meu pecado, o seu pecado. Então, por isso, você pode começar hoje, se você quiser. Você pode começar uma vida nova. Primeiro você, como disse Josué, para ele levar a família dele, ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma decisão pessoal, ter um alvo. Qual é o alvo do Paulo? Qual é o alvo do Paulo que a gente acabou de ler? Jesus. Eu quero fazer o que agrada a Jesus. Eu quero fazer a coisa certa. Se abençoar a minha esposa, sendo um bom marido, se eu abençoar os meus filhos, sendo um bom pai, se eu abençoá-los com caráter, com singeleza, sinceridade do coração, isso faz com que Deus se agrade de mim, então esse vai ser um foco da minha vida hoje. Amém? Pastor, mas quanta coisa passou. Paulo falou bem claro, e que fique claro para mim e para você: esquece o passado, que o passado não pode mudar nada hoje. A única coisa que o passado faz é impedir você de ser feliz. E quando eu falo de ser feliz, não é de você ser feliz em um momento. Você pode ser feliz por um período. Você pode ser feliz por algumas horas, por alguns dias. Você pode ser feliz numa viagem. É bom viajar? É bom viajar, é bom curtir, é bom comer carne. Os carnívoros, é bom comer carne? É bom comer carne. É bom comer sushi? Tem uns que gostam do sushi aí, né? Uns gostam, né? Mas enfim, por que falo para você? Esses momentos de alegria, você pode perceber que são tão rápidos, que quando você passa o dia, você nem lembra mais. De tão pequena que são as lembranças dessa alegria. Agora, a alegria de andar com Jesus é eterna. É uma alegria de você saber: puxa vida, eu estou ensinando meu filho a andar com Deus. Não tem nada melhor do que fazer isso. Não tem nada melhor do que você poder levantar a cabeça e falar: Jesus, se o Senhor não tivesse entrado na minha vida, eu não era nada, mas com o Senhor, olha como é minha família hoje. Olha como é meu casamento hoje. Olha como que é a estrutura da minha casa. Podemos morar, como dizia lá na minha cidade, morar num barraquinho, morar num lugar muito simples, mas aqui o Senhor está presente. Aqui o Senhor é exaltado. Aqui, quando a gente come arroz e feijão, o Senhor é exaltado. Eu não corro atrás do Zé, da Maria, do Tião, da Tiana, corro atrás de um monte de coisa, deixando a minha família de lado. Eu vou atrás de Jesus. O meu alvo hoje é fazer as coisas para Jesus, viver para Jesus, uma vida de quem anda com Deus. Quem tem um alvo em Cristo muda totalmente a maneira de falar, de pensar, de agir, sem falar que a tua eternidade será no céu. Amém? Então, pensando nessas coisas que o pastor falou, voltou. Pensando nessas coisas que o pastor falou, o microfone estava só, eu estava escutando só vocês aí. Agora voltou aqui. Abre comigo Gênesis, capítulo de número 37. Então, como base da mensagem, eu só queria que você não se esquecesse. Vamos deixar o passado? É uma pergunta que eu estou lhe fazendo, agora é pessoal. Vamos deixar o passado? Então vamos deixar. Mas para deixar o passado tem um preço. Gente, vou te falar uma coisa para você. Gênesis 37, 14. Gênesis 37, 14. E o preço, irmão, a se pagar não é fácil. Porque esquecer o passado envolve você se desprender daqueles prazeres do passado, aquela alegria. Esses dias eu ouvi uma pessoa falando, estava assim, um postzinho assim: nunca volte para um lugar que você teve muita alegria, passou muita alegria naquele lugar, com a expectativa de reviver aquilo. Porque quando você voltar lá, as pessoas que estavam lá, elas mudaram.
Elas já não estão mais vivendo como viviam quando você estava naquele momento. As coisas mudaram para você, mas para aquelas pessoas também. Algumas daquelas pessoas nem lá vão estar, né? Nem lá vão estar. Então, quer dizer, não vá a lugares, ou não, nem na sua mente, na sua consciência, não tente lembrar o que você passou lá atrás, porque você vai se frustrar, porque as pessoas mudam, as situações mudam. Então, para você vencer o passado, você tem que estar muito firmado no que você quer hoje. Por isso, Paulo falou, eu tenho que olhar... Boa noite, gente. Olhar para quem? Para Cristo. E como que olha para Cristo? Evangelho. Vindo para a igreja, aprendendo a palavra. Aí o pastor já virou careta, né? Já quer me obrigar a ir para a igreja, já quer me obrigar a ficar orando, já quer me fazer buscar Deus todo dia. Não. Se eu não aprender a viver uma vida com Deus, como que eu vou agradar a Deus? Se eu sei, por exemplo, eu sei o que agrada o diabo? Sim ou não? Quem sabe o que agrada o diabo? Faz assim, eu sei o que agrada o diabo. É só fazer tudo errado que você já sabe o que agrada o diabo. Agora, para agradar a Deus, você precisa saber o que precisa fazer para agradar a Deus. E como que faz isso? Pela palavra dele. Como que faz? Como que é que funciona? Por isso você tem que buscar, você tem que aprender da palavra. Eu vou tentar, de uma maneira rápida, porque eu sei que são quase 8 capítulos que a gente vai explanar aqui, e então eu não tenho tempo de fazer leituras. Mas você já deve ter ouvido falar do José do Egito. Já ouviram falar desse homem? Um homem conhecido pelas batalhas, pelas dificuldades, mas foi um homem vitorioso. Vamos fazer o seguinte, Gênesis 37, versículo 1 diz assim, e Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José, de 17 anos, apacentava ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos. Só para lembrar vocês, Israel é o nome que foi mudado de Jacó. Jacó, quando bateu aquela briga lá com o anjo, para quem não conhece um pouquinho, só para você lembrar, quando você lê aqui Israel, não é o país, aqui estamos falando de Israel, Jacó, nome Israel, de pessoas. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, era o filho mais novo. E fez-lhe uma túnica de várias cores, vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava, mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele de forma pacífica. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes, ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos se rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então disseram os seus irmãos, tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse, eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Leia o 10 comigo agora. E contando a seu pai, a seus irmãos, repreendeu a seu pai, brigou com seu pai e disse-lhe, que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio aonde, gente? No seu coração. Para aqui, olha um pouquinho, pastor. Vamos lá. Eu fiz questão de ler para aqueles que não conhecem a história saberem o que está acontecendo. O José, ele é o filho mais novo de Jacó. O Jacó, por sua vez, ele amava muito ele. O Jacó, o Israel, amava muito seu filho. E ele tinha um grande apreço, até porque ele era o mais
o mais novo, chamado, né, a rapinha do tacho. Ele tinha aquele apreço. Quem tem filho sabe o que eu estou falando. Você ama todos, mas o mais novo a gente tenta, a gente é menos duro do que com os mais velhos, né? Infelizmente é assim. Mas enfim, foi assim, como diz a Bíblia, filho da velhice, até por causa que a experiência do pai de ter já 2, 3 filhos, o último filho com certeza ele já não tem tanta mais dureza como foi com os demais, até porque passou uma experiência maior. Enfim, só que Deus deu a José um sonho, e esse sonho que foi dado a José mostrara para ele que tinha molhos. Atava-se molhos dos fardos que eles colhiam, faziam aqueles molhos, que era como se fosse amarrado assim vários molhos, e o molho que José atou, que ele amarrou, ficou de pé, e os outros molhos dos seus irmãos ficaram deitados, tipo prostrados diante dele. E aí os irmãos ficaram felizes, né? Que você quer achar que você vai ser melhor que nós? Você é o mais novo, você nem vai ter parte nenhuma. Lembrando que o direito da bênção era para o filho mais velho. No Velho Testamento era só o mais velho. Os mais novos eram servos dos mais velhos. O pai morria, o mais velho assumia a posição da família e era dono de toda a terra. Ele comandava a família como se fosse o próprio pai. Quando então José, ele contou essa história na sua ingenuidade, da sua imaturidade, dos altos anos de 17 anos, quem tem 17 anos não sabe nem o que está falando direito, mas Deus já tinha projetos a favor de José. E ele continua sonhando, e no entanto que o outro sonho, o sol e a lua também, representando o pai e a mãe. Aí ele, peraí, mas você está pensando o quê, rapaz? Está pensando que até eu vou ter que se prostrar diante de você? E aquilo chamou a atenção de Israel, chamou a atenção de Jacó. Quando isso aconteceu, os irmãos ficaram irados. Até porque o nosso amigo José era fofoqueiro. Você conhece gente fofoqueira? Conhece ou não? Viu, eu fiquei sabendo que o pastor vai fazer não sei o quê. Viu, você viu o que o fulano falou? Você viu o que o irmão falou? Ih, você viu a cara que ele estava? Ah, não sei não. Já ouviu essas coisas? Então isso também aconteceu desde o começo da história. Sempre tem esse povo, né? Só que o José, mais fofoqueiro porque era jovem. Ele não sabia que as palavras dele tinham consequência. Os mais maduros, opa, deixa eu frear a boca, se eu falar certa coisa, eu sei que vai dar problema. Só que ele não sabia. Então os irmãos já tinham raiva por ver o amor do pai, por causa de uma tunicazinha, né? Uma túnica, irmão, um pedaço de pano colorido. Ele ficava, tipo a irmãzinha está lá hoje, colorida. Né? Era túnica colorida. Né? E ele ficou, por que o meu irmão tem a túnica colorida e a nossa é esse pano velho aqui? Né? Então veja que já foi criando no coração dos irmãos esse sentimento. E não bastando todos os sonhos, não bastando esse amor do pai pelo filho mais novo, também eles tinham raiva dele, porque ele fazia o quê, irmão? Ele caguetava os irmãos. Pensa no irmão cagueta, peguei eles fazendo bagunça aqui, pai. Aí o pai lá, né? Deu para entender a história familiar aqui, né? Não foge do que acontece nas famílias, não é verdade? Não foge. E família é tudo família, irmãos. Cada uma, né, tem suas particularidades, suas peculiaridades, mas todos são família. Entendo eu que tudo isso aqui aconteceu para um grande propósito. Porém, José, por ser tão imaturo, não estava entendendo qual era o propósito de Deus. Irmão, eu vou falar para você que enquanto eu li isso aqui, quando eu cheguei no desfecho, já li muitas vezes isso aqui, já preguei muitas vezes, meus olhos se encheram de lágrimas, meu coração, ele se quebrantou. Eu falei, puxa vida, tudo tem um propósito. Ainda que você pense, pastor, minha família me deixou largado, minha família nunca me apoiou, pastor, minha mãe me deixou, meu pai me deixou, mas Deus não te deixou. Porque ele diz a palavra, né? Eu sou pai de órfãos. Eu sou o pai daquele que ainda a mãe deixe você, Deus não te deixa. Diga graças a Deus. Então, tudo tem um projeto. Só que José, infelizmente, estava sendo agora perseguido porque ele era linguarudo. Se ele não fosse tão linguarudo, ele não ia ser tão perseguido como foi. Porém, até aquela fase linguaruda do José, Deus estava trabalhando. Irmãos, Deus usa até os nossos erros, quando, entenda, não que Ele queira que erramos. Amém, gente? Deixa eu recapitular minha palavra para não ficar errado o que eu estou falando. Às vezes, existem coisas da nossa vida que devem sim acontecer. Porque a palavra diz que Deus transforma
maldição em bênção. Espera aí, pastor, errei, falhei. Posso falar as mesmas palavras do Paulo novamente. Ele disse, eu não vou voltar a olhar para trás, eu vou olhar para frente agora. Quer dizer, ele teve um passado obscuro, ele teve uma vida, ele fez escolhas erradas, ele andou com pessoas erradas, ele conviveu com pessoas, ele tomou atitudes erradas, mas ele disse, agora eu quero viver diferente. Eu quero fazer diferente. Eu não quero ser como eu fui outro tempo, agora eu quero fazer a coisa certa. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta para continuar. Você quer isso também? Você quer fazer certo? Qual que é o padrão de fazer certo? O que vai agradar o teu ego, que vai agradar a tua vontade ou o que agrada a Deus? Quem acha que é o que agrada a Deus? Então, se é o que agrada a Deus, você não vai poder permitir o seu coração designar o que vai ser feito. O que é designar? Quem já leu Tiago 4,13, que fala assim, ó, olha, amanhã iremos para tal cidade, e lá trabalharemos, e conquistaremos, e compraremos, e contrataremos pessoas, e faremos isso, e faremos aquilo. Aí a Bíblia fala assim, mal sabe você que a vida é um vapor. Você não é dono da tua vida. A vida é um vapor. Falei hoje mesmo com a minha esposa, ela mandou um áudio de uma irmã da nossa igreja lá em Curitiba, e ela falou assim, conhece o irmão Rogério? Eu falei, não lembro do irmão Rogério. Ah, não, Rogério, irmão Romérico. O irmão Romérico já tem uns 380 anos, por isso que Deus levou. Mas o irmão Romérico faleceu faz 2 semanas. Nossa, a irmã pastor, o irmão morreu e tal, partiu para a glória. O irmão já estava em idade, há muitos anos com Jesus, mas a vida é um vapor. Um dia você vê, outro dia você não vê. Um dia você tem, outro dia você não tem. A vida é rápida, tudo passa rápido demais. A juventude passa rápido. Eu era louco para ter 18 anos. Quando cheguei aos 18, eu falei, Deus, eu quero voltar, porque com 18 já tinha filho. Falei, Jesus, eu fiz tudo errado. 18 anos, nem terminado a escola tinha ainda. Não tinha nem capacidade sequer para cuidar de mim. Quem dirá de cuidar de um filho? Erramos tanto, erramos. Mas Deus transformou a maldição em bênção. E hoje o pastor está aqui tendo a alegria de pregar para você. E assim como você está aqui hoje. Agora, quantas pessoas, elas não percebem, elas não notam que Deus está controlando tudo. Eu só não posso atrapalhar a Deus. Então eu preciso esquecer o que passou. Com tudo isso que te contei, eu preciso contar o versículo 14. Pula um pouquinho e vamos no 14. E disse assim, ora, vai ver como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me uma resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém. Deixa eu explicar. Os irmãos estavam numa campanha. Estavam fora. E Deus falou a Israel, que é o Jacó, e falou, vá e ache os seus irmãos e veja para mim como eles estão, porque eu quero notícia deles. Veja que o pai se importa com todos os filhos. Às vezes os filhos são um pouquinho ingratos, são ou não são? São ou não? O único que não foi ingrato foi Jesus, que ele chegou no Getsêmani e falou, pai, se o senhor puder, afaste esse problema, mas eu quero que se aconteça o que o Senhor quer, não o que eu quero. Esse é o filho que faz o quê? Eu quero fazer agradar o pai. Eu quero agradar a mãe. Quando eu falo agradar o pai e a mãe, não é fazer o que o pai e a mãe quer, quando é errado. Se agrada o pai e a mãe honrando, abençoando, respeitando. Amém, irmãos? Mas nós falamos na honra a Deus. Deus, eu vou obedecer a tua palavra, não porque eu acho a melhor coisa, é porque é o que o Senhor quer. Porque é o que o Senhor quer que vai fazer me tornar uma pessoa graduada para ser uma pessoa abençoada na vida. Eu vou me graduando com o passar do tempo, eu vou crescendo com Cristo. E nesse período desse crescimento, notoriamente você percebe o que está acontecendo aqui ele vai encontrar os irmãos que estão sem notícia para o seu pai. E seu pai fala, filho mais novo, vai lá, José, e acha os seus irmãos. Ele vai em busca dele. Só que quando os irmãos encontram, ele acha a oportunidade. Agora é a hora da gente dar cabo da vida do nosso irmão, para quando a gente voltar para casa, papai nem vai lembrar dele. Nós temos mais um monte de filho aqui mesmo, né? Se tem um monte de filho, um filho faz falta, irmão.
Irmão, o pai dá a vida por qualquer um, no sentido humano falando aqui, a gente tem essa força de expressão, dá a vida por qualquer um, né? Na intenção de amar os nossos filhos. A vida só dá Jesus, irmão. Ninguém tem capacidade de dar a vida um para o outro. Amém? Mas é uma força de expressão. Só que você percebe que ele está preocupado com todos. Ele quer abençoar o José, ele quer, mas os demais também precisam dele. E ele envia, então. Nosso Deus, ele se preocupa com o que prega a palavra? Você acha que Deus cuida de um pastor? Sim ou não? Ele cuida dos obreiros, daqueles que ajudam o pastor na obra. Ele ajuda, ele cuida do seu povo, as pessoas, os membros das igrejas. Ele cuida dos seus discípulos? Ele cuida. Mas ele não quer cuidar também do filho do vizinho? Não quer cuidar do filho da vizinha? Não quer cuidar daquele que está preso? Deus não quer fazer isso? Ele é pai de nações. Ele é pai daquele que é órfão, daquele que está solitário. Ele é teu pai. Deus quer salvar a todos, amém? Então, por isso entendo eu, Deus se preocupa comigo? Sim, mas também se preocupa com meu irmão. Não somente no que se diz irmão de sangue, mas todos os irmãos que estão aí perdidos, porque vão se dobrar diante de Jesus um dia. Seja o tempo que for, vão se dobrar. Aí acontece o quê? Lá no versículo de número 21, tentaram matar ele, né? Versículo 20, perdão. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo nessas covas. Qual que era a intenção, irmãos? Matar o irmão, diga misericórdia. Fala aí, misericórdia, meu Deus. O sentimento de inveja era tão grande que chegava possível de ter a vontade de matar o irmão. Já pensou se chegar com o sangue do teu irmão na tua mão? Ó, pai, matei meu irmão, só porque o senhor deu uma túnica para ele. Diga misericórdia. É coisa séria. É uma inveja diabólica, que um quer ter mais que o outro, quer ser melhor do que o outro. Misericórdia. Só que aí vem o versículo 21. E ouvindo Rúben, livrou das suas mãos e disse, não tiremos a sua vida. Também lhes disse Rúben, não derrameis sangue, lançai-o nessa cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele, para livrá-lo das mãos e para torná-lo, livrá-lo das suas mãos e para torná-lo a seu pai. Eu vou parar porque senão eu vou ter que ler muita coisa. O que acontece aqui? Eles então entram numa briga. Não, vamos matar ele, vamos tirar a vida dele, né? Sempre tem aquele que é o briguento, não tem o briguento? Aquele que é o piquenês, que você tem que segurar assim, ele fica... Você segura, o briguento sempre é o mais baixinho, o mais bravo sempre é o menor, né? O mais bravo, parece que é uma coisa, né? E o José está ali, pronto para qualquer coisa, ele foi para fazer o quê? Ele foi para ajudar os irmãos. Ô, manos, como é que vocês estão? Vocês estão bem, manos? Ah, você vai ver eu estar bem aqui, vem aqui. Pegaram ele, tentaram matar, o irmão Rúben não deixou. Aí ele pega o quê, irmãos? Pegam a roupa dele, a túnica coloridinha do irmão. Ah, vou pegar onde ele se alegrava, é onde eu vou destruir ele. Foi o que fizeram com ele, é o que quer fazer com você. O diabo quer tirar de você, irmão, aquilo que te faz diferente. Sabe o que te faz diferente, irmão? É o brilho de Jesus. Quando você tem o brilho de Cristo, quando você tem a luz do Senhor na sua vida, irmão, o diabo não quer você feliz. O diabo não quer você recebendo a roupa purificada de Cristo. Ele não quer. Tentaram, a primeira coisa que fizeram, vamos matar, não deu para matar, não dá para matar o irmão, vamos deixar isso para depois. Aí eles pegam o quê, irmãos? Arrancam a roupa dele, pegam um animal, matam um animal, pegam o sangue do animal, põem o sangue na roupa e levam para o pai. E o José fica dentro da cova. Ali então os ismaelitas passam, tiram ele da cova e eles então vendem para o Egito, para Potifar. Potifar paga ele como escravo e agora José não vê mais papai. Pesada a história ou não? Você conhece a história, mas tem um peso grande isso aqui, gente. Pense como estava o coração de José. Pensa como estava a estrutura de vida dele. Pense como que era para ele, irmão, sair da casa do papai, do conforto de ser o filho mais novo, de ser o filho bajulado, agora ser um escravo na casa de alguém que nem sequer honra a Deus. Valoriza filho, valorize filha, você que tem um pai e uma mãe que te leva para a presença de Deus, que te leva você a buscar a Jesus. Triste é o filho que não tem um pai que possa encaminhá-lo na palavra, que não possa mostrar o caminho. Triste é quando muitos, eu até algumas vezes tenho um irmão da igreja que eu sempre falo, olha, você é um milagre, irmão, que todo mundo da tua família pende para um lado, mas você continua com Jesus. É assim que tem que ser.
muitas vezes nós vamos passar pelos grandes problemas, porque José foi levado para onde? Para a casa de Potifar. Como eu disse, meu tempo é curto, eu preciso encurtar a história para a gente poder entender a revelação. Quando José ele vai para a casa de Potifar, que é no Egito, só para a gente fazer um entendimento. Egito é como se fosse o local de orgias, de pecados, como se fosse um local onde eles não tinham cuidado de buscarem a Deus. Eles não tinham respeito a Deus. Por exemplo, vocês já ouviram falar dessas paradas? Falando por alto que você entende, né? Você entende ou não? Já ouviram falar daquelas grandes paradas que eles fazem no Brasil? Tem pessoas que eles vão para essas paradas e expõem Jesus. Expõe, vocês devem ter o vitupério, a vergonha que expõem colocando Jesus. Porque esses crentes, sabe que é pesado esse negócio que eu estou falando. Só que quando a gente para e percebe isso, irmãos, que sempre foi assim. José foi colocado dentro daquela casa, e ele trabalhando ali, irmão, esquecido de tudo, de todos, não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém para ele, não tem um telefone, não tinha o WhatsApp, tá, irmão? Não tinha o WhatsApp, pai, mãe, me socorre, vó, tio, tia, esposa, marido, faz alguma coisa. Não tinha WhatsApp, irmão, não tinha Telegram, não tinha nem correio, não tinha nem carta, era difícil. Não tinha nem quem fosse enviar a carta para o José. Ele estava num país estranho. Ele estava num local totalmente diferente da casa dele. O conforto da casa do papai e da mamãe é até quando você sai. Depois que você saiu, meu irmão, acabou. Mas eles me amam. Eles te amam, mas a partir do momento que você saiu de casa, aí não tem mais papai e mamãe. É cada um por si, Deus por nós todos. Um ora pelo outro? Sim. Pastor, eu tenho escutado esse negócio. Escuta o que eu vou te falar. Se você escutou, você vai falar, eu ouvi. Eu não pedi para nascer. Só 2 pessoas escutou? Eu não pedi para nascer. Você não pediu para nascer, abençoado? Está vivendo bem, está comendo, está vivendo feliz, tem vida, respira, tem saúde e reclama de estar vivo. Mas enfim, não vou entrar nessa escalada agora, porque não é a mensagem de hoje. Então a gente tem que entender que nós estamos vivendo numa geração que, por mais que se faça muito, mais quer. Minha mãe falava, quando dá o braço, quer a perna junto. Você dá a mão, quer te levar com tudo. Você dá uma forcinha aqui, a pessoa pensa que tem que fazer tudo, o pai tem que dar tudo para o filho. Irmão, saiu de casa, José tem que fazer o quê? José não está mais com o papai, não está mais com a mamãe nem com os irmãos. O que o José tem que fazer? Vai ter que ralar. Ele vai ter que chorar, ele vai ter que buscar Deus, ele vai ter que construir a vida dele. Quem não constrói sua vida, vive a história dos outros. E viver a história dos outros é ruim, porque a hora que a história do outro acabar, você acaba junto. Já pensou o pai e a mãe que passou a vida inteira dando tudo para um filho? O pai e a mãe morrem, 3 anos, torra tudo que o pai tinha. 3 anos, irmão. Dependendo se o pai tiver muito dinheiro, vai 3 anos, mas se o pai tiver poucas condições, né? Pode ser que em 1 mês, um dia, acabe tudo. Uma construção de uma vida. Se tem um carro, é capaz de brigar e passar uma lixadeira no meio, cortar o carro no meio para poder dividir o dinheiro no túmulo do pai. Então você percebe, irmão, saiu da casa do papai, é Deus que está. Deus, eu oro pelos filhos, mas é o Senhor que tem que cuidar dele. O Jacó teve a triste decepção de escutar, puxa, meu filho morreu. Ele pensou que morreu. Os irmãos mentiram, mas Deus estava guardando o filho dele. Nós não conseguimos lutar a luta dos nossos filhos, mas nós oramos para que Deus lute junto com eles. Porque o mesmo Deus que luta comigo, luta por você. O mesmo Deus que luta por você, luta pelo teu filho. Você pode falar amém? Mas nós temos que ter essa plena confiança em Deus. Acreditar, Deus, é o Senhor que está à frente. O Senhor não me deu filho para me fazer passar vergonha nesse mundo. O Senhor não me deu filho para saber que a minha família vai ser destruída por causa da bebida, por causa do cigarro, por causa da droga. Não, o Senhor vai me dar honra. Vou ver meus netos, vou ver meus bisnetos, todo mundo andando dentro de casa, correndo, brincando aqui em nome de Jesus. Feliz, com saúde, família bonita, unida. Amém? Domingo chega na igreja, uma fileira inteira da igreja, de lugares, é só da tua família. Amém? Mas nós temos que entender, cada um tem sua história, cada um tem sua vida. Por isso José vai precisar fazer o que agora, irmãos? Levantar a cabeça e deixar o quê? Vamos de novo, deixar? Passado, quer dizer, papai ficou,
Não sei quando eu vou ver ele de novo. Não sei quando eu vou ver a mãe de novo. Não sei nem quando eu vou ver meus irmãos, aqueles miseráveis. Né? Tava com raiva. Mas agora eu tenho que continuar. Não vou morrer, não vou me entregar. Eu vou continuar. E assim tem que ser. Ele chega na casa de Potifar. Então, ele vai trabalhar e o Potifar fala, puxa, esse cara é trabalhador. Irmão, uma pessoa desanimada, uma pessoa frustrada, uma pessoa que toda a vida dela é errada, irmão. Vamos pensar assim, irmão, se fosse nos dias de hoje, chamada geração Z, né? Que a mãe fala assim, hoje quem vai pagar água quem vai pagar o talão de água é você. Como assim? Então não vai tomar banho, ué. Hoje quem vai pagar a luz aqui? Eu? Parece sanguessuga sugando os pais, né, irmão? Aí então você perceba que o José, ele chega com todas essas frustrações e faz o que no trabalho? Rala, trabalha, se esforça. O que Deus faz? Honra o José. José é colocado de chefe dentro da casa do Potifar. Irmão, entenda, nós podemos aprender com muita gente, mas quem vai fazer é você. Quem vai ter que lutar é você. Você pode aprender, você pode ter a palavra, mas quem tem que tomar uma posição é você. Quando então ele começa a trabalhar, aí o capeta começa a atrapalhar de novo. Lembre que cada um tem sua história. Aí vem uma mulher, né, que vem ali falar com o José. José, 17 anos, jovem, né, todo novinho, né, na flor da idade, sem mulher, sem esposa. Diz a palavra que essa mulher chegou e, José, lindo, dá uns beijos aí, teu patrão não está em casa mesmo, né? 17 anos, irmão, o pastor não está vendo mesmo, dá para beijar escondido. O pai não está vendo, o patrão não está aqui. O que o José fez? Sai daqui, Satanás. Ixi, sai fora, não quero nada com você não. Já estou numa casa estranha, já estou passando uma peleia, vou querer fazer um troço desse? Mas de jeito nenhum. Porque o José, irmão, ele tinha um princípio. Qual que era o princípio dele? Era Deus. Ele não estava com o pai e com a mãe, mas ele tinha princípio. Aí agora você para e pense. Foi uma, foi duas, foram várias tentações. Até um dia que só está dentro daquela casa quem? A mulher do Potifar e o José. E ele todo bobinho, porque lembra que ele era meio fraquinho de pensamento? Falava demais. Ele estava ali, oi, irmã, pai do senhor. Pai do senhor o quê, irmão? Vem aqui que eu vou te pegar. Ela agarra ele tira da túnica, sai correndo pelado. Sai correndo pelado e ela fica assim, José me abusou, José me abusou. Capeta de novo, né, irmão? Para onde que ele vai? Para a prisão. Nessa prisão, ele encontra dois camaradas, um tal de padeiro mor e um tal de copeiro mor. E estão ali, eles conversam, falar, ele também desvenda o sonho dele, aquela coisa toda. Chega um momento que Faraó, ele teve um sonho. E ele viu 7 vacas magras e 7 vacas gordas. Representava anos de prosperidade e anos de pobreza, de escassez, dificuldade. Eu queria estar uma vaca magra hoje. Você entendeu, né? Mas o que acontece com ele? Ele procurou alguém que decifrasse o sonho, porque José tinha sonho e Deus decifrava para ele o que tinha que fazer. Não era o que acontecia? Deus mostrou, eu vou estar à frente de vocês, hein, manos? Os humanos ficaram com raiva. Pai, você também, pai. O senhor também vai ficar por baixo. E ele entendia que era isso que Deus falava. Agora, ele decifra os sonhos do faraó, que é falar, olha, você vai passar por 7 anos assim difíceis, 7 anos de muita prosperidade, que a terra vai dar tudo que você precisar, mas vai ter 7 anos que vai ter muita dificuldade. Então ele fala assim, olha, o que o senhor quer? Aí o faraó fala assim, como que eu vou arrumar alguém para cuidar dessa dinâmica? Aí ele tira o José da onde? Tira o José de dentro da cadeia e fala assim, José, você vai ser o governador. Quem está construindo a história do José? Deus. Tentaram te derrubar, tentaram falar para você. Porque, irmãos, cuide para você não ficar puxando, sabe, o que as pessoas falam. O pai tem que fazer tudo para mim, a mãe tem que fazer tudo para mim. Porque eu não aceito. Espera aí, irmãos, vamos pensar o seguinte. Deus tem uma história para você, você quer viver a história dos outros. A história do teu pai é bonita, tua mãe é bonita, mas a tua é mais bonita ainda.
Amém? Mas como que isso vai acontecer se você não deixa Deus agir? Deus tirou esse homem, irmão. Olha as desgraceiras que ele está passando, irmão. Vamos falar a verdade. Se fosse nos dias de hoje, o que ele tinha feito? Tinha ou não tinha? Nós estamos brigando aí, ensinando as pessoas Setembro Amarelo. É uma luta, irmãos. É uma peleia. É gente que enche um punhado de remédio na boca, põe na mão, põe na boca, põe na mão e põe na boca, e toma um monte de praga, quer se matar, quer tirar a vida. Ah, porque eu não tenho mais amor de ninguém. Claro que eu não estou brincando com a dor das pessoas, mas o José tinha tudo para estar assim, não tinha? Só que a diferença, irmãos, é que quem anda com Deus tem estrutura para vencer os tempos difíceis. Então, por isso que há algumas pessoas que vão falar, pastor, não pode pensar assim. Claro, a gente tem que tratar pessoa por pessoa. Cada caso é um caso. Mas, irmãos, a pessoa que anda com Deus, na batalha, Deus vai dar estrutura para ela vencer. Ela vai saber o que tem que fazer. Deus vai dar direção, Deus vai preparar pessoas de bem para dar a palavra. Quando então acontece isso aqui, sabe o que aconteceu com ele, irmão? Ele levanta a cabeça, eu vou lá, rapa a barba, ele vai lá e lava, né? Estava preso, lava o sovaco, lava o rosto, passa o pente no cabelo e vai lá. Faraó, é assim, assim, assim. Faraó disse, então tá bom, você vai ser o governador, você que vai comandar essa parada. Diga graças a Deus. Mas por que está acontecendo isso com José, irmãos? Porque ele não ficou chorando da vida. Porque ele deixou o quê, irmão? Papai ficou, mamãe ficou, mas eu tenho que construir a minha história. Lembrando que a história dele, ele está trilhando nos passos que Deus lhe dá. Você não trilha sozinho, é Deus que vai à sua frente. Se você é dominado só pela sua vontade, você nunca vai chegar a lugar nenhum que Deus quer. Você pode chegar em muito lugar, mas não no que Deus quer. Por isso que quando tomou essa posição, então... Eu vou encurtar aqui, vai rapidinho no 42:7. Deu para entender até aqui, gente? Deu para entender? Agora José é líder e veio o tempo de fraqueza da terra. Veio o tempo que a terra não está produzindo. Então, quer dizer, os 7 anos que houve fartura, o que José fez? Ele fez igual a Cooper. Encheu o silo. Né, encheu os silos, né? Fez igual essas empresas grandes no Paraná, Coamo, né? Enfim, estou falando nome aqui porque são empresas que têm grandes silos estocados de grãos, de arroz, de feijão e tudo que é coisa, né? Ele estocou os 7 anos. E nesse período que ele estocou os 7 anos, passou. Quer dizer, fases boas, vamos junto, fases boas, quando as ruins vierem, como era bom aquele tempo, né? Para com isso. O Paulo disse, olha para frente, esquece o passado. Você vai voltar lá atrás e vai te dar tristeza. Olha para frente. Olha para Jesus, começa de novo. Está difícil agora? Tá difícil. Pastor, mas faz muito tempo que está difícil. Uma hora os anos ruins passam. Os dias ruins passam. As fases ruins passam. Diga graças a Deus. Aí agora, o que acontece? A fome em todo mundo. O mundo todo tem fome. Só que no Egito tem comida, tem mantimento, porque ele fez o quê? Ele guardou, ele estocou. Ele não estava jogando fora, ele tinha dinheiro. Ele tinha grão para vender para todas as pessoas. Aí vem quem, irmãos? Perdão. Aí na casa do pai de José tem fome. Olha que coisa séria, irmãos, isso aqui é espetacular. Tem fome. E naquela fome que houve na casa do pai de José, que é o Israel, toda Israel agora, falando do país, estava com fome. E eles não tinham de onde ter recursos. Só que aí todas as pessoas informavam, no Egito tem comida. Vai lá que eles têm para vender. Leve prata, leve ouro, que você vai conseguir comprar. Quer dizer, o Egito virou os Estados Unidos da América, da época. Poderosos. Eles tinham para vender. Não faltava para eles e sobrava para vender para quem precisava. Quando chegou então, o pai falou, filhos, reúnam aqui a comitiva, pegue ouro, pegue prata e vai lá no Egito. Chegue lá e procure o chefe, o superintendente, o governador e peça para eles vender para vocês comida. Nosso povo passa fome. E eles chegam na casa, então, de José, que líder, então, do Egito, capítulo 42, versículo 7. Diz assim, e José, vendo os seus irmãos, o que ele fez? Conheceu-os, porém mostrou-se como se fosse estranhos para com eles.
E falou com eles asperamente e disse-lhes: de onde vindes? E disseram: da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu seus irmãos, mas eles não conheceram. Irmãos, talvez, você fala o teu nome, eu falo o meu. Amém? Talvez o Jefferson que conheceram não é o Jefferson que você conheceu outrora. Deu para entender? Aquele que vivia na perdição, aquele que vivia caído, aquele que vivia no buraco, aquele que vivia errado, não vão te conhecer mais, porque você mudou. Você não é mais aquela pessoa. Você não é, eu estou trazendo uma revelação, amém, gente? Você mudou. Eu não guardo mais ressentimento. Não, isso para mim acabou. Deus me fez vencer. Eu quero que você, depois, se você puder, ler toda a história, no capítulo 41, se não me engano, é o versículo 7, 8, por ali, ele fala sobre os nascimentos de seus filhos. Um chamado Manassés, que significado de Manassés é Deus me fez esquecer. E Efraim, o segundo filho, que ele fala, Deus me fez vencer na terra da minha aflição. Deus fez dele vencedor. Diga graças a Deus. Então, conseguimos compreender que José está por cima. Só que ele, naquela oportunidade, vamos pensar a verdade. Olha para o pastor aqui, irmão. Quem é ser humano, diga eu sou. Que bom, sei que ser ET. Né? Se somos seres humanos, somos passíveis de ser orgulhosos. Somos ou não? Somos passíveis de guardar mágoa. Somos passíveis de ser vingativos. Somos ou não? Por mais que andemos com Deus, nós ainda, por não deixar Deus tomar conta por completo, deixamos o nosso coração, muitas vezes, guardar coisas Ele venceu o passado, mas o passado voltou. O passado voltou para ele. E quando o passado voltou, ele fala, meu Deus, esse aqui são meus irmãos. O que ele faz? Nem vou falar que sou eu. De verdade, gente. De verdade. Você já fez dessa? Meu Deus, tomara que não me veja. Quem já fez isso, faz assim, ó, bem baixinho para ninguém ver. Ó. Tomara que não veja que sou eu. Ai, meu Deus, não quero falar com ela. Não quero falar com ele. Cuidado. Esse sentimento não é bom. Agora, José dá uma de duro e fala assim, eu vendo comida para vocês. Só que eu acho que vocês são espias. Espias é aquela pessoa que vai na terra para poder ver o que tem, para depois voltar a roubar. Aí ele fala, vocês são espias. E José foi duro, foi áspero, como diz a Bíblia, áspero, duro. E às vezes a gente precisa ser firme, irmãos. Amém? Não com vingança. Só que ele estava com esse sentimento, poxa, meus irmãos fizeram tudo isso para mim, agora vem buscar comida na minha casa. Aí ele fala, se você quer comida, você vai lá buscar o teu irmão mais novo, que era o Benjamim. Quando trouxerem ele para mim, quando você trouxer ele aqui, aí eu deixo soltar outro irmão. Aí eles pegam o Simeão e prende. Aí os irmãos voltam com comida para casa. Quando chegam na casa que Jacó recebe os sacos de grãos de comida, dentro dos sacos de comida estava o dinheiro, as porçõezinhas de ouro que era para pagar a comida, estava dentro do saco de comida. Sabe o que ele fez? Ai, meu Deus, são meus irmãos. Ele abriu os sacos de comida, foi lá e fez o quê, irmão? Pegou o ouro que eles pagaram, amarrou, dá comida para eles lá. Quando chegou em casa, mas nós pagamos a comida, mas o dinheiro está aqui ainda? Irmão, Deus estava trabalhando. Ele estava com aquele sentimento ainda, sabe? Mas Deus já começou a trabalhar. São meus irmãos, são do meu sangue. E as pessoas do nosso sangue, nós temos que ter um apreço. Por mais que elas falharam com a gente, temos que amá-las. Amém? Mas meu pai não foi boa gente, minha mãe não foi boa gente, mas é teu sangue. Você não estaria vivo se não fosse ele. Se não fosse ela te dar vida, né? Então a gente tem que ter esse prazer. Poxa, meu avô, minha avó, deram terra para outro, mas não deram terra para nós. Irmão, que Deus abençoe a terra deles, eu vou ganhar a minha terra. Você já viu gente brigar na morte do pai, da mãe, da avó, né? Por causa de terra, o pessoal se mata por causa de terra, irmão. Então veja que José, ele está quebrantado, mas ele quer dar o quê, irmão? Ele quer dar uma endurecida na coisa. Eu já passei do meu horário. Quer que eu pare? Já eu paro. Posso continuar? E quando aconteceu tudo isso, ele então volta para casa, trazem Benjamim, porque a comida uma hora acaba. Acabou a comida de volta, e eles voltaram então com Benjamim. E ele continuou duro. Até, eu não vou poder contar toda a história, porque tem mais 3 capítulos, tá? Só para você poder entender como dá o desfecho. Lá no capítulo de número 45,
versículo 1. Se você encontrou, diga achei. Gênesis 45, 1. Então José não se podia mais fazer o quê? Conter diante de todos os que estavam com ele. E clamou, fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios ouviram, e a casa de Faraó. O que Deus fez com José, irmão? Quebrantou ele, irmão. José falou, quer saber de uma coisa? Eu não aguento mais, eu quero abraçar meu irmão. Eu não aguento mais viver essa vida com raiva da minha avó, com raiva do meu pai, com raiva do meu filho, com raiva do meu irmão, com raiva do cunhado, com raiva da sogra. Eu não aguento mais isso. Eu quero voltar a ter alegria. Você quer isso? Esquece o passado. Esquece o que deu de ruim. Volte a ser feliz hoje. Eu sou um contador de histórias verídicas. Não sou pescador, nem gosto de pescar. Todas as vezes que eu vejo meu pai, isso já vai para os 13 anos, toda vez que eu vejo meu pai, não que eu não faça isso pela minha mãe, mas o apreço que eu tinha pelo meu pai por não ter tido vida com ele na infância, por também ter o desejo, com 18 anos, já contei para vocês que eu queria matar ele, né? Já contei para vocês aqui, né? Quando estava na vida errada, eu já tinha tudo planejado. A hora que der, eu mato esse velho. Eu vou matar ele. Tudo que ele fez para minha mãe, vai pagar. Jesus me alcançou antes. Jesus fez uma obra no meu coração. Ele, sem querer, me apresentou a igreja, me apresentou a palavra, e depois eu fui e ganhei ele para Jesus. Amém? Toda vez que eu encontro ele, eu dou um beijo no rosto dele. Ele me abraça e fala, ô pai, ô meu filho. Aliás, ele me manda mensagem assim, toda vez que ele faz isso, o meu coração parece o coração do Isaac, desse tamanhozinho assim, 3 aninhos de idade. Ele fala assim, ô meu pastor, é uma honra ter um filho que prega a palavra de Deus. Toda vez que ele me fala isso, meu coração se derrete igual criancinha. Parece que eu estou voltando na minha infância, porque Deus mudou a história. Deus mudou aquela situação da minha vida, e muda da sua também. Muda. Mas você precisa ter um alvo. Qual que era o alvo do Paulo? Eu vou olhar para Jesus. Eu vou fazer o que agrada a Deus. Eu vou fazer o que agrada o Senhor Jesus. Irmão, eu me seguro com isso aqui, porque ele fala assim, tira tudo os egípcios. Tira os egípcios dessa sala aqui. Saiu todos os egípcios, ele fala assim, gente, eu não aguento. E ele sai abraçando os irmãos, chorando. Irmãos, era tão extasiante esse encontro, que a Bíblia fala que os egípcios do lado de fora ouviram. É tão gostoso, irmão, quando a família se reúne em amor. Não precisa de pinga, não precisa de cigarro, não precisa de droga para ficar feliz, irmão. O amor é a alegria da família. O amor. Um está perto do outro, saudável, feliz. Nós não temos muito dinheiro. Não é assim que o pessoal fala, mas nós somos felizes. Não precisa ter muito dinheiro para ser feliz, você precisa de Jesus para ser feliz. Se você andar feliz com Jesus, Deus te dá muito dinheiro se você precisar. Mas Ele vai te dar o que você precisa para viver, e o que você precisa não é dinheiro. Dinheiro ajuda a gente a viver nessa vida, como nesse momento, eles precisavam de dinheiro. Mas eles precisavam da união da família. E o que mais me marcou durante tudo isso aqui que eu estou pregando para você, eu vou ler até o versículo 5, mas o 5 eu quero que você leia junto comigo. 3. E disse José a seus irmãos, eu sou José. Vive ainda meu pai? Ele perguntou, pai está vivo ainda, cara? Não pensa essa conversa hoje ou não? Você pensa essa conversa hoje? Ô, cara, como é que está o pai? Como é que está? E o cachorrinho? E o fulano? Como é que está ele? Cresceu? Como é que ele está? Não é assim quando você encontra uma pessoa do teu passado? Você encontra uma pessoa? Como é que está fulano? Nossa, fulano casou com a fulano. Não acredito, com ela? Começaram a bater esse papo de família. Aí ele fala no versículo ainda, e seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante. O que os irmãos viram? O mortinho ressuscitou. O que nós mandamos matar está vivo. Quem lembra do Chaves quando dava piripaque nele? Deu piripaque nos irmãos. Vai matar a gente aqui agora. Só que ele está limpo de coração. Ele quer paz. Ele quer ter uma família unida. Ele quer ter uma família que anda
com Deus. E ele fala e pergunta, 4, e disse José a seus irmãos, peço-vos, chegai-vos a mim, e chegaram-se, ou seja, eles vieram, abraçaram ele, então disse ele, eu sou José, o vosso irmão, a quem vendeste para o Egito, ou seja, vocês me fizeram esse mal, vocês me venderam para o Egito, mas eu estou aqui, eu abençoei vocês, vocês me amaldiçoaram, mas eu abençoei, vocês me fizeram mal, mas eu fiz bem para vocês, eu estou abençoando vocês. Olha a diferença, irmão. Não é para dar tapa na cara, não é para jogar na cara de ninguém. Mas ele disse, eu sou aquele um que vocês mandaram matar, lembra? Mas eu estou aqui. Leia, por favor, para a gente fechar e orar. Versículo 5, bem alto, bem forte. Agora, pois, não vos entristeçais, nem... Porque para conservação da vida... Deus me enviou diante da vossa face. Por que José passou por tudo isso, irmão? Por quê? Para a conservação da vida. José passou por toda essa batalha para a conservação da vida. A família precisava dessa bênção. Se José não tivesse aqui, eles morreriam de fome, gente. Amém? Tem que ter um pilar que sustenta. Está todo mundo perdido, você levanta para orar. Está todo mundo deixando a vida com Deus. Levante você, faz você a sua parte. Porque o que José fez, leia para mim, por favor, volta o comecinho do versículo 5, por gentileza. A segunda parte do versículo, isso. Nem vos pese aos vossos olhos, ou seja, não se preocupe, já passou, isso aqui passou, próxima parte. Porque para conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Quer dizer, eu vim antes para o Egito para conservar a nossa família. Eu passei por muita coisa, mas Deus tinha um propósito para salvar a nossa casa, para a nossa família não passar fome. Irmão, todos constroem sua história do jeito que você quer. Agora, quando você deixa Deus construir tua história, a tua história termina com um final feliz de verdade. Não é a história da carochinha que você escuta assim, foram felizes para sempre. Não, quando você anda com Deus, a história termina bem. Deus faz a grande obra. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir Jesus.